que é tão difícil detectarmos um narcisista patológico? No vídeo de hoje, eu quero te apresentar 5 motivos pelos quais é tão difícil identificarmos um narcisista patológico. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. A personalidade do narcisista, ou a personalidade narcisista, tem sido um tema amplamente discutido na psicologia moderna, principalmente devido às consequências destrutivas que pode gerar nos relacionamentos interpessoais. O transtorno de personalidade narcisista, como nós já falamos aqui em outras oportunidades, não é uma doença, é um transtorno de personalidade. E é uma condição em que ela é complexa e que se dá ou se caracteriza por um senso inflado de autoimportância, falta de empatia e necessidade constante de admiração. No entanto, identificar um narcisista patológico é um caso um tanto quanto interessante, porque eles se caracterizam de forma muito particular. E o que eu quero dizer com isso? Que o transtorno de personalidade narcisista é uma forma dele se proteger ou proteger a sua verdadeira imagem das condições de vida que se apresentam. No entanto, identificar um narcisista patológico pode ser extremamente desafiador, pois eles costumam verdadeiramente, de uma forma bem exposta, mascarar suas verdadeiras intenções, seu verdadeiro eu, né? Proteger o seu ego por meio de manipulações e táticas de comando, de controle, de poder, que são sofisticados. No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês alguns, pelo menos 5 motivos pelo qual é tão difícil de alguém detectar um narcisista patológico na sua convivência. E o primeiro desses motivos, é que eles criam uma falsa imagem de perfeição. Você nunca vai ver um narcisista dizendo que ele é um derrotado, que ele é uma pessoa de autoestima baixa. Você nunca vai encontrar esse tipo de coisa, porque os narcisistas patológicos, eles são mestres na arte de, como podemos assim dizer, na arte de fantasiar, na arte de criar, na arte de criar uma máscara, uma personalidade, uma forma sutil de convivência, e que essa imagem de perfeição e sucesso que eles criam fazem com que eles se tornem pessoas benquistas na sociedade ou no ambiente em que ele está. No início do relacionamento, um narcisista patológico, ele se mostra amoroso, ele se mostra atencioso, ele se mostra profissionais de grande capacidade, ou mesmo socialmente uma pessoa empática, uma pessoa
que gosta de todo mundo, comunicativo. Eles costumam se apresentar como pessoas confiantes, pessoas que são carismáticas e são altamente competentes naquilo que eles fazem. Entretanto, há alguns pontos que nós precisamos entender. Essa construção de uma identidade idealizada pelo narcisista pode enganar até mesmo pessoas que são experientes, pessoas que são atentas a esses movimentos, porque eles sabem exatamente o que dizer e como se portar para ganhar a admiração, o respeito e as considerações dos outros. Essa estratégia o torna atraente. Essa estratégia faz com que ele se apresente de forma confiante, impedindo que suas verdadeiras intenções sejam manifestadas, sejam apresentadas, sejam facilmente detectadas. Um caso muito interessante de movimento da narcisista que nós podemos identificar é quando, na medida em que o tempo passa, ele não consegue manter a máscara por muito tempo. E se você convive com um narcisista, você já deve ter percebido isso de alguma forma. Porque ele não consegue sustentar a máscara e a máscara vai cair. E quando essa máscara cai, ela revela aspecto de controle, de superioridade que ele tem e que ele quer manter nessa condição. Então, à medida que o tempo passa, essa máscara cai. E como nós falamos, ela revela o seu real aspecto, a sua verdadeira face, fazendo com que as pessoas comecem a vê-lo, né, como uma pessoa sem muita empatia, uma pessoa que não respeita limites, uma pessoa que tem um senso de superioridade inflado. Mas muitas vezes, quando isso acontece, a vítima já está totalmente envolvida emocionalmente com ele. Já está envolvida de tal forma que dificulta a identificação desse transtorno e, ao mesmo tempo, impede uma tomada de decisão mais assertiva, mais direcionada. O segundo motivo pelo qual o narcisista patológico é tão difícil de ser detectado é que eles são habilidosos em manipular as percepções. O que quer dizer isso? Preste atenção nesse ponto que é importante. Um dos maiores desafios de identificar o narcisista patológico é que, com essa habilidade de manipulação ou de manipular as percepções das pessoas ao seu redor, pode ocorrer alguns pontos que vai fazer com que ele se defenda. E quando ele nota que ele está a ponto de ser descoberto, ele reage. E nessa reação, ele pratica o chamado gaslighting, que é nada mais, nada menos do que fazer com que a vítima comece a duvidar de sua própria sanidade mental, em que a sua habilidade se faz em manipular a percepção das pessoas, principalmente da sua vítima. E dentro desse contexto, pode ocorrer de diversas maneiras, incluindo nesse gaslighting, a
percepção ou o ataque à sua vítima, em que ele faz com que a percepção da vítima seja de que é uma pessoa totalmente inútil e que ela duvide da própria memória, duvide da própria percepção do mundo, da realidade. Frases muito comuns entre os narcisistas patológicos no momento em que ele está praticando o gaslighting é justamente aquela frase que diz: olha, você está exagerando. Não foi isso que eu quis dizer. Mas foi. A pessoa não está exagerando. Mas ela diz que a pessoa está exagerando. Que a pessoa não compreendeu certo o que ele quis dizer. E que ela está confusa. E que não é a primeira vez. Mesmo que seja a primeira vez. Ele vai dizer que isso não é a primeira vez. Você é sempre assim. Você é assim. Uma característica muito forte do narcisista é afirmar o que a pessoa é. Nunca que a pessoa está, mas o que a pessoa é. Isso você vai notar com muita tranquilidade quando você começar a observar. Após você compreender tudo isso que nós estamos explicando, é que você vai ficar de olho. E assim sendo, você vai notar essas diferenciações que são importantes para você identificá-los. Então ele diz: olha, você está exagerando, isso nunca aconteceu. Tem um filme que fala a respeito desse ponto, em que ele, inclusive, tem o nome, filme alemão, e que o marido, para fazer com que a esposa se veja ou se torne louca, ele começa a tirar um quadro da parede, começa a tirar, e quando ela pergunta, ele diz assim: não, nunca teve quadro aí. E é interessante, porque isso acontece muitas vezes no dia a dia comum das pessoas. Imagine no caso de um narcisista. Então, outra coisa importante que ele faz é inverter a culpa. Ele sabe que é culpado, ele sabe que está errado, mas ele inverte a culpa justamente para que você, que é vítima, seja ou saia como uma pessoa má, e ele saia numa boa, ou ela saia numa boa. Porque na realidade, o que ele quer ou ela quer, sendo narcisista, é justamente a condição de que deve continuar no comando, continuar mandando, continuar dando as regras. Então, quando confrontado, ele distorce os fatos para parecerem as verdadeiras vítimas da situação. E eles são muito eficazes nessa forma de agir. Outra coisa que acontece muito no momento em que o narcisista patológico é confrontado é justamente a questão do isolamento. Então, eles podem afastar sua vítima daquelas pessoas que a vítima ama, seus familiares, seus amigos. Eles são excelentes nessa área, porque ele sai conquistando as pessoas. Ele conquista a família da sua vítima, e toda a família se apaixona por ele. E culpa a pessoa, a vítima, de ser uma pessoa má, de ser uma pessoa ingrata. Ele conquista os amigos, ele conquista o pastor da igreja, ele conquista a igreja toda, ele conquista o clube de amigos. Ele é um verdadeiro, como eu posso dizer aqui, Dom Juan na conquista, porque eles são muito inteligentes e eles fazem coisas que você jamais imaginava, mas ele faz tudo isso para proteger a sua autoimagem. Essa tática cria uma atmosfera de confusão, e a vida no convívio com essa pessoa se torna muito difícil, porque você fica praticamente sem ter uma saída, né? Porque a vítima reconhecer que está sendo manipulada nessa hora,
não vai valer de nada, porque as pessoas não vão acreditar nela. Não vão acreditar que a vítima é uma vítima. Vai chamá-los, geralmente, a vítima de ingrata, de mal agradecida, de pessoa má, e ele é a vítima. Ou ela é a vítima. E o homem é o mal. São coisas que a gente precisa entender. O terceiro motivo pelo qual é tão difícil identificar um narcisista patológico é que eles alternam entre afeto e abuso. Eu vou explicar isso com mais cuidado para que você possa entender com mais facilidade. Os narcisistas patológicos, eles são conhecidos por serem essas pessoas que alternam o momento de carinho e abuso. Um padrão conhecido como reforço intermitente, em um momento pode ser extremamente amoroso, eles são carinhosos, tem um momento em que eles são atenciosos, mas quando você já está acostumado com aquele tipo de carinho, de atenção, eles mudam completamente e passam a serem frios, calculistas, cruéis, desdenhando daquela pessoa, da sua vítima. Essa forma de se apresentar na vida, o que nós conhecemos como ciclo de abuso narcisista, ele se caracteriza exatamente porque há uma dependência emocional da vítima que acaba se apegando à esperança de que ele possa voltar a ser aquela pessoa carinhosa do início. Esse mecanismo é semelhante ao que ocorre nas vítimas das relações abusivas, né, que permanecem presas ao vínculo da esperança de que essa pessoa é uma pessoa boa, ela só está um pouco agitada, mas ela é uma pessoa boa. Quantas esposas não vivem décadas com seus maridos violentos e, num certo momento, quando alguém reclama porque ela está... Não, ele é uma pessoa boa, ele não é mau, ele só está assim por causa dos problemas, quando na realidade ele é um narcisista, abusador, e precisa ser detido, precisa ser controlado. Então, dessa forma, é comum que amigos, familiares da vítima também tenham dificuldade de identificá-lo. Se ele está passando só por uma crise, então está tudo certo. E assim os anos passam e nada se resolve naquela condição, porque a pessoa vítima não está dando a atenção necessária ao problema como deveria. E isso impede que ela resolva aquele problema. Então, essa é a condição que nós precisamos esclarecer para que as pessoas tenham a condição de que um narcisista pode demonstrar comportamentos aparentemente normais, aparentemente encantadores, em contextos sociais, mascarando o abuso que ocorre nos bastidores, que é muito comum da gente identificar essas pessoas nesse contexto. O quarto tipo, ou quarto motivo pelo qual é tão difícil identificar um narcisista patológico é que eles sabem se passar por vítimas. Esse vitimismo do narcisista patológico é muito comum. Os narcisistas patológicos, muitas vezes, assumem o papel de vítima para evitar serem responsabilizados pelos seus maus feitos, pelo seu comportamento prejudicial. Eles podem distorcer a história, ele pode manipular emoções para ganhar simpatia, a simpatia das pessoas,
ganhar proteção de terceiros. Tudo isso eles fazem com um intuito. Ele pode, por exemplo, se confrontado sobre seu comportamento abusivo, ele pode afirmar que tiveram uma infância difícil, que ele foi abusado na infância, que ele foi uma pessoa sempre incompreendida, ele é uma pessoa emocionalmente sensível e que apenas reagem às situações diversas. Eles também podem fazer com que os seus parceiros, né, amigos e familiares sintam culpa por estar acusando ele de algo que ele fez, porque ele é vítima. Sabe aquelas vítimas da sociedade? Ele é vítima. Então precisamos tomar cuidado com essa questão também, porque esse tipo de manipulação emocional torna difícil a identificação do comportamento narcisista, pois muitos acabam acreditando que o narcisista é, na verdade, uma pessoa frágil que precisa de ajuda e que ninguém dá, que ninguém compreende, não tem compreensão, ninguém procura ajudá-lo de alguma forma. O quinto motivo pelo qual é tão difícil identificar o narcisista é que eles podem ter comportamentos socialmente aceitáveis. O que quer dizer isso? Diferente dos outros transtornos que se apresentam, o transtorno de personalidade que se apresenta, esses sinais são menos evidentes, porque o narcisista patológico ele consegue manter uma aparência de pessoa boa, uma aparência de pessoa maravilhosa. Eles conseguem ter essa visão de que é uma pessoa que está ali para atender às necessidades das pessoas. Ele pode manter uma aparência de normalidade em diversos aspectos ou contextos sociais. Eles podem ser líderes carismáticos, pastores, doutores, né? Presidente, governador, prefeito, profissionais bem-sucedidos ou membros ativos da comunidade, como líder comunitário. Ele pode ser tudo isso. Por quê? Porque eles fazem a coisa acontecer de tal modo que as pessoas não compreendem e que acham que eles são daquele jeito, que eles são assim. Essa aparência de normalidade torna ainda mais difícil de ser identificado como uma vítima, né? Como a vítima pode identificar, ou dentro dessa condição reconhecer os padrões de abuso. Em muitos casos, quando a vítima tenta expor o comportamento narcisista para outras pessoas, a situação fica tão difícil que ela pode estar sendo desacreditada. Ninguém vai acreditar nela, porque aquela pessoa jamais faria isso. Fulano não tem coragem de fazer mal a uma formiga. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Porque a imagem social do narcisista, ela é impecável. Eles são maravilhosos. E isso tem feito com que muitas famílias sofram. A sociedade, de forma geral, às vezes até reforçam essa dificuldade ao valorizar características como ambição. Ah, mas ele é ambicioso, sim, mas ambição saudável, ele quer ser uma coisa melhor, ele busca ser melhor. A segurança, o sucesso, que são traços frequentemente demonstrados pelos narcisistas, a própria sociedade elogia esse tipo de comportamento. Isso cria um ambiente propício para que eles continuem passando despercebidos. Olha,
identificar o narcisista é desafiador, até mesmo para os profissionais, porque eles são manipuladores. Eles sabem criar uma imagem de perfeição. Eles sabem alternar o carinho e o abuso de forma tranquila. Eles sabem e fazem com que a vítima se mantenha sob seu jugo de uma forma em que a aparência socialmente seja de coisa boa. Um exemplo é que um marido narcisista com a sua esposa vítima, ele pode se apresentar numa igreja como um casal perfeito. E olhe que muitas vezes dão até palestra em reuniões de casais. São vistos como casal perfeito na sociedade. Aquele casal que nunca briga, que ele está sempre amoroso com ela. Tudo fingimento. Claro, toda regra tem exceção. Mas a maioria das vezes é isso. Se você procurar saber, tem um narcisista agindo naquela família. Então, é importante que a vítima se esclareça, né? Compreenda, aprenda a ter e a impor alguns limites que são necessários para uma vida comum, pelo menos aceitável. Então, identificar o narcisista patológico, embora seja desafiador, porque eles são manipuladores, né? Sabem criar uma imagem de perfeição, fazem com que a vítima duvide de si mesmo, e eles permanecem, essas vítimas permanecem presas a ele, como se sofresse da síndrome de Estocolmo, né? Para quem não sabe, a síndrome de Estocolmo é aquela síndrome que a vítima de um sequestro se apaixona pelo sequestrador. Porque esse tipo de manipulação é muito comum com o narcisista também. Então, elas permanecem presas a ele, fazendo com que a sua vida não mude, o seu histórico continue de sofrimento e que ele, protegendo a sua imagem, continue recebendo todo o suprimento narcisista de que precisa, até um dia cansar e praticar o descarte, que é muito comum no abuso narcisista, no ciclo de abuso narcisista, que nós já falamos aqui, tem vídeo aqui no canal, e que se você quiser saber mais, faça uma pesquisa no nosso canal, tá certo? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, e se você aprendeu um pouco mais dessa condição, então se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, né? Comente aqui no canal o que você está achando, divulgue esse canal para outras pessoas que estão precisando ouvir certas verdades, não são tranquilas, mas são necessárias, para que elas mudem. Procurem ajuda, procurem um profissional, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, se a coisa for difícil e tiver que tomar medicamentos. Em todo caso, o nosso canal serve para esse propósito, te esclarecer, te ajudar, e se você está sendo ajudado de alguma forma, dê o seu like e se inscreva no nosso canal, tá ok? Nós ficamos por aqui e eu te espero no nosso próximo vídeo.